Hoje pela manhã, eu fiquei pensando, aliás, quando eu vou pregar no domingo, eu fico pensando a semana inteira, né? A semana toda a gente está pensando. Nossa reunião é no início da semana, né? Sobre o tema. Aliás, lá no Tatuapé e em Guarulhos, o Jorge e o Hamilton também estão fazendo o mesmo tema. A gente bate papo, conversa. Ao longo da semana a gente troca figurinhas. Mas até mesmo no domingo de manhã, vindo para cá, eu ainda estou pensando. E eu fiquei pensando num exemplo que eu pudesse dar para falar sobre a vida que Deus espera para nós. Todo dia eu sou procurado por alguém. Isso acontece quando a igreja acontecia, quando nós estávamos reunidos. Acontece talvez um pouco diferente agora pelas redes sociais. Mas gente que pede um conselho. O que Deus pode fazer na minha vida nessa situação que eu estou? E vou dizer a você que essa é a coisa mais comum do mundo, porque todos nós passamos por dificuldades e o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, Ele é socorro bem presente na tribulação e não há nada de errado em nós colocarmos diante dEle a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ponto. Está tudo certo. Mas por vezes eu me deparo com pessoas que quando você fala sobre vida cristã e vida em Deus, é uma coisa que parece que não entra na cabeça. Porque a vida dessa pessoa em Deus, ela só tem sentido quando ela passa por um problema. E quando ela tem um perrengue. Aí ela fala, como é que Deus pode me ajudar aqui? Aí eu fiquei imaginando, imagina que Deus fosse fermento, tá? É uma história, só para você imaginar. Faz de conta que Deus é um pacote de fermento. E aí, você faz um bolo e não coloca fermento, e o bolo não cresce, fica solapado. Solapado não, solado, né? Batumado, como diz a Blanche, duro. O sabor às vezes até é bom, mas os dentes não conseguem mastigá-lo. E aí você vai para Deus e fala, Senhor, o que o Senhor pode fazer pelo meu bolo que ficou tão ruim? E Deus talvez respondesse, se ele fosse o fermento, agora não tem muita coisa que eu possa fazer. Eu posso fortalecer os seus dentes. Mas o ideal era se eu tivesse feito parte de todo o processo da feitura da sua vida. Se o bolo fosse a sua vida. O legal era se eu estivesse desde o princípio na sua vida. Que você não me procurasse só agora. E que você compreendesse que sem a minha presença, você não tem como crescer. Estamos falando da videira. Que nós somos ramos ligados a uma videira. E que isso significa que estamos enraizados nela e ela está enraizada em nós. E que a nossa vida se confunde em muitos aspectos. Eu não sei quando começa e quando termina, porque somos um com Ele. E que o seu Espírito e a sua palavra desenvolvem a nossa vida. Não há vida fora dele. E não há desenvolvimento e crescimento fora dele. Não é a questão de que quando eu me sinto seco, eu corro para me conectar e ver se eu coloco um pouco mais de gasolina no tanque. Não. Toda a minha vida tem o fermento de Deus e a sua graça e o seu amor, e tudo o que fazemos, e todo o fruto que damos, é obra do seu Espírito. É muito interessante, vou usar um outro exemplo aqui, usando o fermento que é Deus e o bolo que é a nossa vida. Desculpe, foi o exemplo mais esdrúxulo, mas é o melhor que eu pude me lembrar no caminho da igreja. Mas, às vezes eu faço também aconselhamentos com casais. Essa semana tivemos a nossa reunião de homens, né? A reunião de homens da igreja a gente faz pelo Zoom, que é uma outra ferramenta fabulosa que nós já vamos usar mesmo depois que acabe a pandemia. Mas enfim, nós temos ali os homens da igreja e o tema desse ano tem sido o mergulho no nosso autoconhecimento e o confronto de duas naturezas, né? Gálatas 5:17. Enfim,
falando sobre casamento apenas para os homens, eu estava dizendo a eles, é muito complicado você chegar e falar, pastor, me ajude porque o meu casamento está mal, desandou, aconteceu isso com a minha mulher, ou a esposa procura, eu estava dizendo isso para os homens essa semana, por isso que eu me lembrei do fermento, é que depois chega uma hora que nós, como pastores, e até Deus fica olhando, eu imagino, e fala, rapaz, o que dá para a gente fazer aqui? Já que toda a construção, desde que você bateu, colocou o ovo, quando você escolheu a forma e untou, quando você juntou o açúcar e a farinha e o óleo e a água, e seja lá o que for, em todo o processo, Deus nunca esteve presente. Você não teve assim um marido como um cara que procura a sua transformação, novidade de vida, para ser um novo homem transformado pela palavra, pelo Espírito, para que possa dar outro fruto. Nem a esposa. Ninguém procurou mortificar a sua própria carne ou dizer, estou crucificado com Cristo, permitir que o Espírito Santo os molde individualmente, porque não dá para resolver dois, se individualmente eles também não são resolvidos. E aí quando o fruto dá errado, a gente pergunta, o que a gente pode fazer para que isso se conserte? E a resposta seria, bom, era a gente ter aquele controle remoto daquele filme Clique e poder voltar atrás, tentar mudar, ou pegar a máquina do Dr. Brown, de Volta para o Futuro, para tentar mudar o passado, porque a gente vem fazendo tudo longe de Deus e longe da sua palavra, e quando não temos o fruto, queremos pedir para Deus numa campanha de oração, ou num saravá qualquer evangélico, que Deus nos abençoe, sendo que toda a construção da nossa vida foi desconectada da videira. Eu não sei se a gente tem conseguido ser, se eu tenho conseguido ser claro a cada domingo sobre isso, mas hoje, nós vamos falar sobre o Espírito Santo que nos capacita. 1 Coríntios capítulo 12, verso de 1 a 11, olha que interessante. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, quando vocês não conheciam a Deus, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma maldito Jesus, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Vocês eram guiados pelos ídolos e tinham um tipo de vida, mas agora vocês não têm um ídolo, vocês têm um Deus que mora dentro de vocês, é uma vida no Espírito. E eu não quero que vocês sejam ignorantes, em outras traduções diz assim, aqui fala desinformados, sobre os dons do Espírito em vocês. Hoje nós não vamos falar sobre cada dom, o que cada dom faz, não é essa a nossa intenção, mas em falarmos de uma maneira geral sobre por que Deus dá dons aos homens. E o texto continua, ele diz assim, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Olha que interessante, são dons diversos, mas é o mesmo Espírito, e há serviços diversos, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, 3 coisas, dons, serviços e realizações. Mas tudo é o mesmo Deus que opera, tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Nós não temos dons à toa, tem um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. E a um é dada no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar. E a outro operações de milagres, e a outro profecia, e a outro discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas, a outro a capacidade de interpretá-las, mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas as coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme Ele quer. Eu quero ler com você também Romanos 12, de 1 a 8. É um outro texto onde Paulo também fala sobre os dons. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme as paixões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme. Uma coisa lá dentro, pela renovação da cabeça de vocês, da mente de vocês, para que possam experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Olha só,
Não fica pensando mais do que o que você é. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um corpo em Cristo e membros uns dos outros. Olha só. Somos membros do corpo, mas somos membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. É por graça. Se é profecia, seja na proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Olha que legal! Quando vocês eram guiados por ídolos, vocês tinham outro tipo de vida. Agora o Espírito habita em vocês, com dons, serviços e realizações, o texto de Paulo diz. Por que ele junta essas três coisas? O que Paulo está querendo dizer para a gente aqui? Já que estamos falando sobre a videira e uma nova natureza de Deus dentro de nós, no Espírito nós ganhamos a oportunidade de sermos transformados em novas criaturas. No Espírito, nós temos a chance de sermos gente diferente. Nossa ética, nosso comportamento, nosso pecado é perdoado e o nosso ser é transformado para sermos novas criaturas. Aliás, o que Jesus disse a Nicodemos, nós vamos nascer de novo. Começar do zero. O nosso velho homem morre, está crucificado com Cristo, e o nosso novo homem nasce segundo a sua palavra e a sua vontade. É também no Espírito em que, além de sermos transformados, nossas capacidades, habilidades e nossas aptidões naturais são usadas por esse Espírito. Então aquele que naturalmente tem uma capacidade, nasceu para ser um esportista, ele tem uma conformação genética, um biotipo para ser nadador, para ser atleta. Ele tem no seu DNA uma desenvoltura para ensinar, para falar, para cantar, para tocar um instrumento. Aquilo que naturalmente ele já tem, além de que em primeiro lugar o Espírito nos transforma em novas criaturas, tudo aquilo da nossa natureza humana, que é dádiva de Deus, da criação, é potencializada e é também usada como instrumento para a glória de Deus. Mas uma terceira coisa também acontece, Paulo nos diz, é que ele parece que espiritualmente nos dá outras capacidades. Coisas que nós naturalmente não faríamos, e a sabedoria e o conselho e a exortação, ou a maneira como falamos, ou como interpretamos, ou o milagre ou a cura, aquilo que sobrenaturalmente acontece, nos transformamos em instrumentos do seu poder e da sua glória, com dons da graça. Aliás, a palavra dom é a palavra carisma, né? Ou os carismatas, depende da conjugação, a gente fala assim, né? Da terminação da palavra, da função que ela tem dentro da frase no grego. Mas esses dons são dádivas de Deus, e existe aqui uma ideia de Paulo, que nós somos membros uns dos outros, e toda a nossa vida desenvolvida no Espírito e suas capacidades tem um objetivo. A cada um é dado segundo um propósito, a cada um é dado para aquilo que for útil. Deus nos dá dádivas da sua graça para que sejamos instrumentos, membros uns dos outros, temos dons, serviços e trabalhos, operações e obras que são impulsionadas pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero que você leia comigo Efésios 4, de 7 a 16. Que diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões
inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo deu, concedeu. Deu para quem? Concedeu para quem? Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas, com objetivo, ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, crescida, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como crianças arrastadas pelas ondas, levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. De quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para edificação de si mesmo, em amor. Que coisa louca! Ele dá dons, Ele nos capacita, e alguns na liderança e outros no ensino, e com capacidades naturais, outras que são especiais da graça de Deus, nos transformando como pessoas, visando o aperfeiçoamento da própria igreja, o desenvolvimento dos santos, como ele diz aqui, não é o time dos santos, mas que precisa de desenvolvimento, irmãos, mas é o desenvolvimento da sua própria igreja, a mútua cooperação das partes, porque somos membros uns dos outros, para o próprio crescimento e edificação de si mesmo, do corpo. Por isso Paulo diz que dons, serviços e realizações são feitas pelo mesmo Deus. Nesse texto aqui de Efésios, Paulo usa duas palavras, a palavra doreá e a palavra doma. Ele fala que Deus dá dons, Ele dá presentes a nós. E Ele dá presentes à igreja. E a palavra doma significa presentes. Por isso Ele deu uns como apóstolos, outros como mestres, evangelistas. Parece que Ele está querendo dizer que Deus capacita pessoas com os seus presentes do céu e dá a essas pessoas de presente para o corpo. Mas Deus dá pessoas de presente para o corpo? Será que é isso que ele está falando? É isso sim, porque em Efésios capítulo 1, versos 20 e 23, falando sobre Jesus Cristo, Paulo abre essa carta dizendo: Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, poder, domínio, todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, deu para ele autoridade, o capacitou e o encheu de poder, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, para edificar as pessoas, aquele que foi dotado de todo o poder, que é Cristo, o próprio Filho de Deus. Deus deu Jesus para ser encaixado como cabeça desse corpo, para que ele pudesse crescer. E depois no capítulo 4, que as juntas e ligaduras desses membros também são dadas como presentes. E cada pessoa que é dotada de um dom é dada como presente para esse corpo, do qual há um cabeça, que foi dado à igreja como um presente de Deus, para que a partir dele ela se desenvolvesse e crescesse. O corpo de Cristo aqui nos parece, e ele sendo o cabeça, da onde vem os estímulos nervosos, da onde vem todo o controle cerebral e harmônico de todas as partes do corpo, se assemelha muito à ideia da videira, aonde ela é o centro nervoso de tudo, e nós somos membros e ramos que trabalhamos a partir dele e damos os frutos a partir dele. É o seu espírito que está em nós e que nos capacita com habilidade
habilidades especiais, para que possamos não apenas ter dons para nós mesmos. Infelizmente, a religião evangélica, ela faz com que pessoas desejem ter dons para que estejam acima das outras. Como a igreja se fechou num mundico religioso que só tem sentido dentro das quatro paredes, as pessoas querem ter destaque ali dentro, e elas estão sempre se estapeando no campeonato mundial de dons e capacidades, para ver quem tem mais dom, para estar acima. Você não pode subir aqui, você fica aí embaixo, para ver dentro da estratificação de comando, de uma hierarquia militar, quem é chefe de quem e quem comanda quem tem mais poder, quem tem mais autoridade. E aí a religião se constrói com aqueles que são mais poderosos. Eu até fiz uma canção chamada Vai Babel, muito engraçada, você deveria ouvir, e ajudar o resgate a não morrer também. Mas nós sempre achamos que o dom aponta para mim, e nós lutamos e oramos para ter dons, para que sejamos reconhecidos. E geralmente uma pessoa que tem um dom diferente do meu, ela está acima de mim, ela é um ser humano mais especial, ela está mais perto de Deus. E aí nós criamos dependências de que eu preciso daquela pessoa. Se ela não orar por mim, se ela não disser uma palavra para mim, se ela não pôr a mão na minha cabeça, e se ela não me der a sua cobertura e o seu poder, eu não serei nada. E aí criamos na religião os feudos e impérios, aonde líderes imperialistas têm o seu poder e o seu domínio. São octopuses que estendem os seus tentáculos sobre pessoas e tentam criar o seu domínio e o seu feudo. E depois eles se estapeiam e brigam, feudos contra feudos, com seus interesses políticos, para ter os dividendos da religião divididos de forma mais vantajosa para cada um deles. Mas eu não preciso de estar perto de alguém, porque se alguém tem poder, porque o Espírito Santo, que é poder, já habita em mim. Eu não preciso da cobertura espiritual de alguém, porque o sangue do Cordeiro me cobre e já está sobre mim. Eu não sou dependente de alguém, porque eu dependo da própria vida, que é Cristo, estou ligado à videira. Mas os nossos dons, ao contrário de nos tornar imperadores sobre outros, nos torna servos de outros. É isso que Paulo quer que a gente entenda. Eu só estou falando o que está escrito. Eu gosto de falar sobre isso. Vamos ler só o que está escrito. Vamos inventar coisas, só o que ele falou. Muitos são os dons, os carismas, mas é um só Espírito. E muitos são os serviços, as diaconias, essa é a palavra. Mas é o mesmo Deus mesmo Senhor que está em todos. E muitos são os ergenomas, as obras, as realizações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Paulo não desliga, essas três coisas andam juntas. Deus tornou Cristo na sua ressurreição como Senhor sobre todas as coisas e colocou tudo debaixo dos seus pés e o deu à igreja, não para que fosse um novo imperador ou ocupasse o lugar de César, mas que desse a sua vida e a partir dele todos os membros desse corpo florescessem. E assim ele também deu pessoas que têm dons, a misericórdia, a exortação, a palavra do conhecimento, de sabedoria, a liderança, seja a profecia, seja a pregação do evangelho, seja o que seja, a cura, o milagre, o sinal, seja o que seja, isso tudo, essas pessoas também são dadas como presentes umas às outras, para que a vida delas, capacitadas pelo Espírito, gerem frutos para o crescimento de outro. Porque quando uma videira gera um fruto na ponta de um ramo, eu nunca vi o próprio ramo abrir uma boca e se alimentar do próprio fruto. O ramo se alimenta da videira, o fruto é para outro alguém. Jesus, todo o poder e a obra de Deus não é para mim, é para você. Não há sentido em nós buscarmos dons e capacidades do Espírito, e todos eles existem, e todos eles são fundamentais e importantes para o desenvolvimento da igreja. E todos os ministérios e lideranças colocadas por Deus, a palavra liderança é uma palavra complicada nos dias de hoje, porque a gente entende de uma maneira tão maluca e doente, que até é difícil falar.
Porque a palavra ministério no Novo Testamento é a palavra diaconia. Se você puder pegar uma pinça e descolar a palavra ministério da sua Bíblia, embaixo no original grego está escrito diaconia, é serviço. É que nós pensamos no Planalto Central, a Praça dos Poderes, os ministérios, quem manda, quem está em cima, engravatado, e o ministro é o que manda e é o que tem a pasta na mão. Não, 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 pode esquecer isso. Não interprete a Bíblia de acordo com o que você vê no mundo. Tente olhar para o mundo de acordo com o que você lê na Bíblia, é o contrário. A palavra de Deus fala sobre serviço. A igreja nasce, floresce e dá frutos com pessoas ligadas a Jesus, a sua palavra, a sua verdade, a sua imagem, a sua semelhança, ao seu ensino, aos seus princípios. Elas mortificaram o seu próprio eu. Elas agora passaram, eu não sei que tipo de galho que elas eram, mas agora são ramos de videira e vão dar uvas. E a palavra de Deus e o seu Espírito começa a trazer vida a esses ramos. E todos eles, espalhados pela vinícola toda, dão o mesmo tipo de fruto. Todos eles são ramos da videira. E a maneira com que o mundo vê o valor da videira está no fruto. Eu estive lá em Vinhedo, numa videira aqui em São Paulo. Tiramos fotos, eu, a Blanche, meu cunhado, minha cunhada. Foi muito legal, muito gostoso passear antes da pandemia. Foi em janeiro. Acho que foi em janeiro, acho que foi. Foi muito legal. Porque eu falo, nossa, que vinícola legal, que vinho gostoso, que uva deliciosa é essa. Engraçado é que eu não parei para pensar em elogiar os ramos. Eu também nunca vi ninguém elogiando, olha, vai naquela videira que você vai achar cada ramo. Não, você vai achar a videira. Porque quem come desse fruto, glorifica a videira. Quem come desse fruto, elogia a videira. Não tem nada a ver com o ramo. Nós somos apenas instrumentos disso, mas toda a glória pertence a Ele. Mas na nossa religião evangélica, nossa não, a de vocês. Desculpa a piada. Mas é tanto cacique, é tanto poderoso, é tanto cara de capa voando. Tem até o escritório dos Avengers. Tem. Eles se reúnem, entendeu? E lá tem o que gospe fogo, tem o que derruba tudo. O que tem mais é Hulk. E quer acabar com todo mundo. Tem, é o que mais tem, Mas tem Doutor Estranho, então, nossa, o que tem de Doutor Estranho você não imagina. Nos Avengers evangélicos. São os esquisitos do mundo. E as loucuras que eles fazem, o sabonete ungido, rapaz, é cada negócio que você não acredita. E toda a glória é dos Avengers. Jesus tem misericórdia de nós. Obrigado porque encontramos vida na videira. Obrigado porque somos ramos ligados ao Senhor. Nos ensina, nos exorta, nos edifica, nos cura, nos liberta, nos transforma, nos usa, nos capacita e nos dá de presente para os nossos irmãos. Se o Senhor me deu um dom e uma capacidade e um ministério, eu me tornei devedor de quem está ao meu lado, porque eu recebi isso, visando o aperfeiçoamento desse corpo, para que ele cresça, para que possamos dar frutos juntos. E quem nesse mundo experimente desse fruto, não queira nos transformar nos Avengers, mas elogie a videira. E assim brilhe vossa luz diante dos homens, e eles glorifiquem ao Pai que está nos céus. Jesus nos ensinou no Sermão do Monte. Nós somos uma comunidade do Espírito Santo, por Ele transformada, por Ele capacitada. Uma comunidade capacitada de serviço mútuo uns com os outros e de missão conjunta, segundo a sua vocação. Dons
não nos elevam no status espiritual. Dons não nos torna semideuses. Dons nos tornam servos, capacitados para frutificar para outros. Ministros não são donos do rebanho, não são impérios nem reis sobre pessoas. Líderes não são revestidos de infalibilidade, não são colocados no status de deuses. Ministérios não são impérios e não são nichos de gente que é dona de outras gentes. Igrejas não têm donos e nem proprietários, não são feudos no sistema de suzeranos e vassalos. Dons não são poderes e forças para que possamos sobrepujar a outros. Igreja é o corpo de Cristo, curada, transformada e capacitada por Ele, que é o cabeça, que foi dado de presente à igreja, e cada um de nós somos vivificados nele e dado de presente uns aos outros para nossa edificação mútua. Irmãos são amigos e ministros são servos. Dons são serviços. Igreja é família. E irmandade é amor conjunto em missão. Tirando a videira, o resto é tudo ramo. E sem ela a gente seca. E tirando o cabeça, o resto é tudo corpo. Porque corpo com duas cabeças é alguma anomalia. Pastores e líderes não são donos de rebanhos. E aos pés da cruz, o terreno é plano. Não tem um morrinho com alguém acima dos outros. Dons não nos tornam melhores do que os outros, nos tornam mais servos uns dos outros. Por isso, nessa perspectiva, a igreja floresce na videira, firmada no Evangelho e no Espírito, em uma comunidade de irmãos. Não de gente que está sobre outras gentes, ou gente que vai se locupletar da sua posição para obter algumas vantagens sobre essa gente. A igreja não se desenvolve na pirâmide de estratificação de comando e de hierarquia. Ela se desenvolve na horizontalidade do amor e do serviço. Eu não sou melhor do que você porque sou pastor. Aliás, Deus tenha misericórdia para que o dom que Ele me deu eu use apenas para te servir. E o teu para me servir. Para que juntos cresçamos como irmãos, debaixo de um único Pai e um único Senhor. E Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus nos abençoe. Espero que essa tenha sido uma manhã edificante e que você seja curado e transformado pela palavra e pelo Espírito. Seus dons e aptidões naturais sejam usados a favor do reino e que Ele te capacite com dons sobrenaturais para que você seja servo de alguém que está ao seu lado. E juntos cresçamos como igreja e cumpramos nossa missão, que é do próprio Deus.